Olá, meu amigo, minha amiga. Muito bom estar aqui de novo. Meu nome é Maurício Ferreira e mais uma vez aproveito esta oportunidade que o canal JJ Rodrigues nos dá para falarmos aqui um pouquinho sobre temas do cotidiano, sobre um ponto de vista espiritualista, espírita. Mas hoje, 20 de novembro, o tema não poderia ser outro senão consciência negra. Mas, Maurício, o que tem a ver falar de consciência negra num canal que se propõe a trabalhar a questão da reforma íntima, as questões da evolução espiritual? Tudo a ver, tudo a ver. Consciência negra, além de feriado, né, é o dia em que é marcada a percepção histórica e cultural do negro sobre si mesmo. Ok? E também representa a luta do povo negro contra a discriminação racial e contra a desigualdade social. Então diz respeito a todos nós, porque nós estamos envolvidos nesse processo. Não é uma comemoração, efetivamente, mas é o dia de reflexão. Está ligado à morte também, a data em que relembra a vida e a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um líder negro que batalhou muito pela libertação dos escravos. É uma data especial para nós brasileiros, pois traz à nossa mente ou à nossa discussão sobre a necessidade de enxergarmos que de fato o racismo existe, embora muitos no Brasil se neguem a acreditar ou defendam o contrário e criam animosidades e divisões. Mas não é uma questão do branco contra o negro, mas é uma questão de todos contra o racismo. Atualmente o mundo se voltou para um movimento chamado Vidas Negras Importam, que partiu dos Estados Unidos a partir da morte de um cidadão americano negro violentamente por uma ação policial. E o mundo todo se solidarizou. E outros episódios em sequência têm acontecido nos Estados Unidos que levou o povo às ruas para reclamar uma ação do governo e que impactou inclusive nas últimas eleições americanas. Mas esse movimento não diz respeito só aos Estados Unidos. Hoje, infelizmente, enquanto pensava aqui na palestra para vocês, fiquei sabendo de um episódio violento no Brasil que levou também um cidadão brasileiro à morte, negro, espancado por 2 agentes de segurança brancos. Então essa ocorrência, esse fato está vivo e muito perto de nós. Então, o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo, porque vivemos na mesma sociedade. E se essa sociedade passa por uma forma de destruição, uma forma destrutiva da nossa harmonia enquanto sociedade, contra a nossa relação de respeito, que é básica para que a sociedade funcione, contra a vida de qualquer cidadão, isso nos importa muito. Vidas nos importam. E a vida não tem cor. Ela é simbolizada pelo funcionamento de um órgão que é o coração e que pulsa de maneira fisiológica igualmente em qualquer peito, independente dessa cor. E diante desse cenário que nos violenta no dia a dia, o que nos cabe? E aí eu queria levantar 2 questões. Primeiro, nos cabe sim uma posição. Qual tem sido a sua posição com relação ao racismo? Não basta mais declararmos a nossa opinião. Não há mais espaço para omissão, nós precisamos nos posicionar e praticar o antirracismo. E segundo, que nós, nesse momento tão complexo para a humanidade, devemos exercer a nossa fé.
E eu não estou falando aqui da fé só religiosa, só do aspecto da religiosidade da fé, não. Eu falo dessa fé que te movimenta, que te faz levantar, que nos faz acordar e levantar e nos projetar para um futuro que nem sempre é conhecido e é claro, por acreditarmos num futuro melhor. Essa fé que nos foi ensinada por alguém, pela família, por alguma referência que nós temos em vida. A mesma fé que é motivada ou que surge de dentro de nós quando nos fechamos em reflexão e que ninguém precisou nos ensinar, porque ela faz parte da nossa essência humana e que nos torna únicos, seres únicos, que é a nossa alma. Essa alma que nos traz essa certeza de que temos algo mais para desenvolver. Tanto essa fé que nos ensinaram em sociedade, como essa fé que a gente traz como essência, nos leva para o caminho da liberdade, do desenvolvimento pessoal e humano, que significa ser livre. Livres para praticar nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, o ir e vir que a própria sociedade criou como lei que nos defende como iguais. E a alma que nos diferencia não tem cor. O dia de hoje, dia 20 de novembro, e todos os que vêm na sua sequência, deveriam sim nos encaminhar para uma prática do respeito efetivo, assumirmos uma postura. Assumirmos uma postura de respeito com o outro filho de Deus. Pensem, se despertarmos para a nossa consciência de seres humanos, efetivamente, e lembrarmos o quanto somos pequenos, né? Deveríamos sim encaminhar a nossa prática para o respeito, porque pensando na fé agora sim no sentido religioso, se você está aqui me ouvindo, certamente porque você tem essa fé despertada aí no seu coração, na sua mente, e sabe que todos nós somos iguais diante da criação, diante da fé que temos em um ser superior que nos criou iguais, irmãos. E talvez more aí o maior desafio. Se nos considerarmos seres iluminados, com essa centelha divina que as religiões defendem, né, que somos parte, pequena parcela de Deus, está em nós, como é que a gente pode enxergar diferenças ou privilégios sobre a nossa vida em detrimento da vida do próximo? Se cremos realmente em Deus, o Deus da igualdade, que está presente como fundamento dessa nossa crença, como é que não arrancamos de nós toda essa imperfeição em forma de preconceito? Então, que possamos fazer do dia de hoje um dia de reflexão, sabe? Para superar nosso orgulho, nosso ego, essa percepção que vira e mexe nos vem de sermos mais e melhores, sabe? E que muitas vezes gera uma cegueira em nós, incapaz de nos fazer enxergar o que é fato, né? Que somos seres humanos iguais. E muitas vezes, sem perceber, praticamos pequenos deslizes, porque isso já está no nosso subconsciente. E que com o passar do tempo se transforma em grandes deslizes em relação à forma como tratamos o nosso próximo. Então eu te pergunto, como é que você tem tratado o nosso próximo, o seu próximo? Como você tem tratado as questões das relações humanas com os seus próximos negros? Como é que a tua cabeça funciona nessa hora?
Se você refletir com muita atenção e tomar consciência e as rédeas desse pensamento, aí sim você pode condenar, sabe? Você pode condenar qualquer deslize, desde que parta primeiro da sua própria redenção, da sua própria mudança de pensamento e atitude. Por exemplo, que você não tolere mais e não pratique mais piadas que podem encobrir um racismo efetivamente, que você mais não pratique aquele raciocínio simplista de que, como eu convivo com negros, eu não sou racista. Então, partindo dessa sua reflexão e esforço por mudança de atitude, você pode sim condenar essa atitude que temos assistido em nosso dia a dia. É um assunto que não é leve, né? Mas que muito nos importa, e eu queria fechar com duas passagenzinhas. Uma de Mahatma Gandhi, que uma vez recebeu um apelo de uma mãe para que desse um conselho para o seu filho para que não comesse mais açúcar em função da sua saúde. E Gandhi disse assim: mãe, faz o seguinte, perdão, volte daqui 2 semanas. Ela, indignada, foi embora, mas voltou, porque acreditava muito em Gandhi. E Gandhi olhou nos olhos do seu filho e disse: não coma mais açúcar, isso pode te fazer mal. Bom, a mãe, agradecida, se dirigiu a Gandhi e perguntou: por que você não disse essa frase há 2 semanas? E nos fez voltar aqui. E Gandhi disse: eu não falei há 2 semanas para o seu filho não comer açúcar, porque eu comi açúcar há 2 semanas. Então eu tive que me ausentar dessa prática para poder aconselhá-lo. Fica aí para a sua reflexão, para a nossa reflexão. E uma frase de Chico Xavier, para fechar, que é a seguinte: não exija dos outros aquelas qualidades que você ainda não possui. Que possamos, nessa data tão importante, que é a data da consciência negra, começarmos efetivamente a praticarmos em nossas mentes e corações a melhor intenção para a nossa relação humana interracial, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.